Esse vídeo é o primeiro passo para você se tornar uma pessoa muito mais engraçada. Esse vídeo é o primeiro passo para você se tornar, mesmo sem depender de dom, talento, vocação e nem depender de inspiração divina, uma pessoa realmente impossível de ser ignorada na sua roda de amigos. Esse vídeo é o primeiro vídeo de uma série de 35 vídeos onde você vai aprender totalmente gratuito. Tudo o que eu aprendi em mais de 20 anos de admiração e agora estudo e aplicação na comédia stand-up. Não apenas para você se tornar um comediante, mas para quem sabe você descobrir como contar piadas, como contar histórias engraçadas, como elaborar, criar e contar piadas inéditas, criadas por você, tiradas aqui, ó, da sua cabeça. Sou o Rony Tubarão, o criador do Escola do Stand-up, o escritor também do Escola do Stand-up, o mentor daqui do nosso canal Escola do Stand-up, esse especialista na criação de piadas inéditas e criação de efeitos cômicos e na formulação da sua persona cômica. Eu vim separar para você esse ensinamento do stand-up da seguinte maneira: serão 35 vídeos em 3 módulos diferentes, totalmente gratuitos para você, bem como é ensinado no livro, tá? Basicamente, todo o meu conteúdo, 99% do que eu faço aqui é totalmente gratuito. Só paga realmente quem deseja aí, talvez, ter o livro na sua própria casa, o livro físico, né? Valor bem acessível, bem tranquilo, com a forma didática já atualizada para 2025, pós-2025, né? Para essa geração que gosta das coisas bem mais mastigadas. Então, como é que vai ser essa mastigação do conteúdo para ficar fácil? Eu separei a percepção da aquisição do conhecimento cômico em 3 modos distintos. Sendo assim, como que será feito o nosso aprendizado? Eu separei da seguinte maneira: do vídeo 1 ao 10, você vai aprender os 10 fundamentos do humor, os 10 fundamentos da criação do efeito cômico, os 10 fundamentos da criação da piada. Do vídeo 11 ao 30, você vai aprender as 20 técnicas universais, as 20 técnicas primordiais, utilizadas por todos os grandes palestrantes engraçados, pelos pastores engraçados como Cláudio Duarte, mas especialmente as 20 técnicas utilizadas pelo seu comediante famoso, seu comediante preferido. Então, capítulo 1 ao 10, os 10 fundamentos. Capítulo 11 ao 30, as 20 técnicas da criação de piadas, 20 técnicas universais. E do 31 ao 35, você vai aprender como fazer 5 minutos de comédia, 15 minutos, 30 minutos, o show de 1 hora, e como criar a sua carreira na comédia, se você assim desejar, e como fazer com que você desponte nas redes sociais, que é o que manda hoje toda a carreira nessa geração de agora. A partir de agora, você não tem uma carreira se você não é visto, se você não é lembrado, em especial nas redes sociais. Existe uma coisa importante para se lembrar nesse curso, que vai ser o seguinte: são 35 vídeos, 35 episódios, são os mesmos 35 capítulos que eu tenho aqui, mas mais importante, eu quero que você imagine esse conhecimento, esses vídeos como uma cebola. Mas ela não é uma cebola de grande para pequeno, é uma cebola de pequeno para grande. Lá ele, hein? Pequeno da seguinte maneira: essa é a primeira camada da cebola. E você vai perceber que as camadas da cebola elas vão se acoplando e você não precisará necessariamente retirar camadas para utilizar isso na sua criação de piadas. Ou seja, a cada fundamento novo, em a cada técnica nova, você terá recursos novos, recursos para você aprender a transformar o que você quiser em comédia, em piada, em efeito cômico, em gatilho cômico, ok? Então compreenda esse conteúdo como camadas de cebola, porém uma cebola do multiverso, em que ela vai ganhando camadas. Bora para o aprendizado. Vamos então começar esse ensinamento finalmente sobre o primeiro ordenamento do que rege o gatilho cômico, o gatilho do humor, como se cria comédia, com o primeiro mandamento até aqui, né? Setup mais punch igual a riso, né? O setup mais o punch é o riso. Porém, nós vamos nomear esse primeiro fundamento como a quebra da expectativa. É tão curioso isso, porque tudo aquilo que é engraçado, ele naturalmente
ele teve uma quebra de expectativa. Eu vou tentar melhorar para você. Vamos supor a seguinte situação. Vamos supor que você está na rua e vê um senhorzinho caminhando. Sendo assim, o senhorzinho está lá caminhando tranquilamente, sem bengala. O senhorzinho, ele vai, tropica e cai no chão. O que normalmente pode acontecer? As pessoas podem achar essa coisa que não é uma piada engraçada. Olha que curioso. Toda piada necessariamente terá uma quebra de expectativa. Vai ter uma parte não engraçada, que é o setup. Em algum momento haverá uma quebra de expectativa gerada, que será o punch. Esse punch dever-se-á gerar um efeito cômico, que é o riso. Porém, há algo curioso a se saber. O fato de um coroinha estar caminhando, tropicar e cair não é uma piada, mas pode ser engraçado, em especial se você tiver um comportamento mental meio sádico. E por que isso é engraçado? Porque existiu a quebra de expectativa. A expectativa do senhorzinho era sair de ponto A para ponto B, mas nesse caminho o que ocorreu? Houve uma quebra de expectativa, meu companheiro. O companheiro quem fala é Lula, né? O que ocorreu? Existiu uma quebra de expectativa. Todo mundo, quando estava vendo, imaginava que o senhorzinho caminhando sairia de ponto A e pararia no ponto B. Porém, o ato dele tropeçar e cair, gerou uma quebra de expectativa nesse caminho, que ele foi para o C, para o D, para o Z. Quanto mais longe, mais absurdo, quanto maior a absurdidade for dita nessa quebra de expectativa, pode maior gerar o efeito cômico, o efeito do riso. E o nosso cérebro, ele está preparado para perceber padrões. Então, olha só, quando você percebe que tem um padrão a ser seguido, e o seu cérebro, o seu cérebro, de repente ele quebra aquilo que ele estava esperando. Das duas coisas pode acontecer uma. Você pode apenas gerar um espanto, ou gerar aquele espanto porque aconteceu o que você não esperava, e junto dele o riso. Você capiche? Ou seja, a quebra da expectativa nasce quando o seu cérebro, por economia de energia, imagina que acontecerá algo. Porém, você como ouvinte, a pessoa te contando, ela começa a contar uma coisa e de repente rola-se um plot twist. E ela fala uma completamente diferente que quebra a perspectiva de espera inicial de você chegar ao ponto B. Você manda a pessoa para o ponto raiz quadrada de 347 milhões. Se é que existe, eu sou péssimo em matemática. Por exemplo, eu falei isso com a minha nutricionista, ela falou bem assim, você está sabotando, você está se auto-sabotando muito, você está sendo muito restritivo com você. Você precisa ser um pouco mais flexível. Eu falei assim, é para eu ser mais flexível? Ela falou, eu falei, pode deixar então. A partir de agora eu vou adicionar pilates todas as terças, quintas e sábados antes do McDonald's noturno. Sem mais delongas, já deixa seu like aqui e se inscreva no canal. E me acompanhe porque nós temos muita coisa boa sobre comédia, tanto no YouTube quanto nos livros, né? Os livros do Léo Lins, o Notas de Comediante Stand-Up, os Segredos da Comédia Stand-Up. Você tem a Bíblia da Comédia Stand-Up com a Judy Carter, mas tanto esse livro quanto esse canal, quanto o meu método é focado para mastigar ao máximo e você não depender tanto de algo empírico. Você vai conseguir tecnicamente atingir o efeito cômico nas histórias que você quiser contar, no seu entrelaço social, nas palestras que você for ministrar, ou no seu show de stand-up, ou na mesa de amigos, na mesa de bar, onde você se tornará a pessoa impossível de ser ignorada. Já vai se inscrevendo aí, me acompanhando, que eu tenho certeza que isso vai mudar o seu jeito, a percepção de você descobrir essa parte mais engraçada, divertida que você tem aí dentro de você. Lá ele. Então, em resumo, a quebra de expectativa é uma promessa quebrada. Nem tudo aquilo que causa o riso é uma piada, mas tudo aquilo que é engraçado necessariamente trouxe consigo uma espécie de setup e um punch. O setup é a parte não engraçada da piada e o punch é o pá! É a quebra de expectativa, é aquele momento, é um som, é um visual, é uma ação, é um action. Inclusive, é um dos fundamentos da comédia também que você vai aprender no capítulo 8 sobre action. Por isso você já consegue perceber por que
Aquele acidente pode ser engraçado. Por que uma coisa triste se torna engraçada depois quando você consegue quebrar aquela percepção dolorosa, né? Tragédia mais tempo é igual comédia. Enfim, recados finais para você. Esse é só o primeiro fundamento. Me acompanha aqui. Vídeos diários. O melhor curso de comédia stand-up gratuito da internet. Você tá aqui com o Rony Tubarão. E é isso. Links importantes aqui embaixo. Rony Tubarão. Vamos lá, eu sou o Rony Tubarão, além de comediante, né? Desde 2024 eu sou policial, tatuador, cantor e compositor, escritor já de 2 livros publicados, humorista, palestrante, youtuber, roteirista. Nós vamos juntos desvendar os mistérios, os segredos da comédia, como é que você pode se tornar muito mais engraçado sem depender de dom, talento, vocação e nem de inspiração divina. Essa é a proposta. Mas olha só, o que eu faço na polícia, na tatuagem, na música, nas palestras e nos empreendimentos não interessa. O que importa aqui é que no canal Escola do Stand-Up você vai ter acesso a tudo que eu aprendi, desvendando os segredos do sucesso dos maiores comediantes do Brasil e do mundo. E é claro, na descrição do vídeo, aqui abaixo, você pode ter a oportunidade de adquirir o nosso e-book ou também um livro físico para entregar aí na sua casa, bem como fazer parte da nossa comunidade de comediantes Escola do Stand-Up. Faz barulho aí, faz barulho pra Rony Tubarão! Uma cobra na minha bota. O Diego pode fazer, gente, tem uma cobra na sua bota, chuta aqui, ó. Ficou muito barulho, vocês gostaram aí? Chamado de Rony Tubarão. Receba Rony Tubarão, compadre. Se inscreva, deixa o like, acompanha a gente, ativa as notificações.